Vamos abrir as nossas Bíblias, a palavra do Senhor em 2 Coríntios 12, verso de número 9. Eu vou dar uma quebra aí na nossa série do Apocalipse, mas por uma experiência pessoal também com o texto, do que Deus falou ao meu coração. Hoje à noite tem batismos na PIBJC, né? Vamos iniciar aí a comemoração dos 40 anos com batismos. Pastor Juarez, uma vida tão preciosa, tão amada e tão querida. É um queridão que a PIBJC teve o privilégio de tê-lo como pastor. E todas as vezes que nós nos referimos ao pastor Juarez, a irmã Ana Gilda e a sua preciosa família, nós o fazemos com muito respeito, reverência, admiração, gratidão. E muito do que a igreja vive hoje é justamente pelo fato desse grande homem de Deus ter pastoreado ao longo de 25 anos essa amada igreja. E nós somos imensamente gratos. Hoje é um dia para agradecer, e o pastor Juarez prega à noite, e durante o mês todo teremos as comemorações aí da nossa igreja. Quero só saber aqui, tem um homem aí, cabra macho aqui? Levanta a sua mão, se você é um cabra macho. Eu estou vendo algumas mãos meio erguidas assim, eu fico em dúvida se realmente, como eu falo, cabra macho, se erga a sua mão, né? É o seguinte, sábado que vem, olha, um irmão permaneceu, pode abaixar, Deus abençoe, né? Falou que cabra macho, deixou levantar, né? Sábado que vem, a partir aí das 10 horas da manhã, nós vamos ter o nosso churrasco dos bereanos, e vai ser lá no nosso condomínio, onde eu moro, né? Juntamente com outros irmãos nossos, nós alugamos 3 churrasqueiras para o sacrifício como aroma suave às narinas do nosso Deus. Então você não pode ficar de fora. Olha que casal lindo lá atrás, um bereano abençoado, que é o Wallace, né? E uma vitoriosa, eu já ia falar Berenice, mas não é Berenice. A nossa amada Daiane, ele estará lá fazendo a sua inscrição. Leve o seu RI, porque quando você convida um RI para ir a um churrasco, isso é muito intencional, é extremamente intencional. Então nós vamos estar juntos lá, celebrando um dia de churrasco. O último churrasco nosso tinha tanta picanha contra filé, que os homens ficaram comendo churrasco aqui até umas 3 horas da tarde, e não acabava a carne, estava igual o azeite da viúva, né? A cada dia Deus transbordava mais. Então, as irmãs nesse momento estejam em jejum e oração, intercedam por nós, porque teremos esse momento de confraternização, ok? Amanhã também nós vamos subir ao monte. Tem sido uma experiência muito especial. Então todos os homens às 19h30, as mulheres que quiserem ir também, 19h30 aqui na nossa tenda. Vamos ler a preciosa palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 9 apenas. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosíssima palavra do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto em especial, 2 Coríntios capítulo 12, fechamento de uma carta escrita aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo escrita, nós estamos aqui vendo um homem que está de fato extraindo do seu interior as palavras mais difíceis de um homem
em um ministério de dizer, de falar. Esse homem chamado apóstolo Paulo me chama a atenção no texto, quando no início do capítulo de número 12, o apóstolo Paulo vai falar acerca de que estas experiências e revelações que ele havia tido no Senhor e pelo Senhor, haviam acontecido na sua vida há 14 anos atrás. Não foram, portanto, experiências recentes, mas que diante das experiências que ele teve com o Senhor em revelação e em visões, ele se manteve silente. Ele não teve a necessidade de dizer algo que ele havia experimentado no Senhor. Poderíamos aqui nessa manhã enumerar vários atributos para a atitude de um homem sábio como o apóstolo Paulo. Poderíamos dizer nessa manhã, nem tudo que recebemos do Senhor em revelação devemos falar. As experiências que temos no Senhor necessariamente não precisam ser ditas às pessoas para que as pessoas nos vejam como seres espirituais. Poderíamos aqui nesta manhã dizer que o apóstolo Paulo precisou se revestir de muita humildade e de fato calçar as sandálias da humildade, para que ele não passasse uma impressão para as pessoas que não fosse aquela que as pessoas deveriam ter dele. E ele chega agora a algumas declarações que trazem para nós também um conteúdo teológico, um conteúdo prático, um conteúdo de informação, de formação da nossa vida em Cristo, de como nós precisamos nos portar, da maneira como nós precisamos lidar com aquilo que o Senhor, por sua vontade permissiva, e até mesmo por sua vontade que não é permissiva, mas é proposital, é intencional em nos tratar, permite que aconteça com cada um de nós. Quando eu e você, diante daquilo que nós chamamos a contramão da vida, o contrafluxo da nossa vida, somos desafiados a lidar. E quantas interrogações, quantos questionamentos, não é verdade? Quantas dúvidas pairam na mente de um servo de Deus, que tem em Deus o atributo do amor, da bondade, da fidelidade, do cuidado, do pastoreio, do supremo pastor das ovelhas, e que a partir das experiências que sobressaltam os nossos olhos, a nossa própria vida, nos pegam muitas vezes de surpresa, algumas situações que você não planejou, algumas realidades que você nem imaginava que iria passar na sua vida, na sua existência, nos seus relacionamentos, no seu casamento. Você, como a mim, temos muita dificuldade com as lombadas da vida. Temos dificuldade com os vales da vida, com as montanhas da vida. Somos estes seres pragmáticos, sistemáticos, nós, por natureza. Planejamos, sonhamos, oramos, nos dedicamos, e pedimos a Deus que nada fuja da reta, da avenida central que nós traçamos
como destino para percorrermos o nosso caminho. Mas entram algumas vírgulas, entram algumas curvas, que por vezes lentificam, mudam planos, mudam trajetórias, surpreendem o nosso ser, e entramos nos nossos mais profundos questionamentos de quem é Deus, como Ele se apresenta a nós, e por quê, e os nossos porquês, e para que o Senhor está permitindo que isso aconteça com um servo fiel como a mim, como você. Paulo, nesse texto de 2 Coríntios, que é muito caro para mim, deve ser para cada um de nós, ele está afirmando acerca de algumas revelações. Na verdade, Paulo, ele é um homem de muitas revelações. Se você olhar para os textos de Atos, por exemplo, capítulo de número 9, você vai ver Paulo tendo uma primeira visão, em que ele deveria ali se quebrantar. Ele vê o Senhor, o supremo pastor das ovelhas, e ele então tem um contato com Cristo, e ele pergunta: quem és tu? Eu sou aquele a quem você persegue. Capítulo de número 3 de Efésios, ele conta da sua visão. Gálatas, capítulo 1, Paulo conta das suas visões. É o homem que tem as visões, é o homem que ouve de Deus: passe a Macedônia. E ele querendo muito ir para Roma, e nós vamos ver isto, Paulo tendo uma visão de que ele tinha que passar a Macedônia, e ele ouvia um grito dos desesperados da Macedônia: venha nos ajudar, Paulo. Filipenses, capítulo de número 2, capítulo de número 3, Atos 16, Paulo tendo essa visão que se concretiza. E é interessante porque Paulo, ele vai falar algumas coisas muito importantes aqui, porque no versículo de número 2, ele diz que ele não sabia dizer se a experiência que ele teve com Deus foi dentro do corpo ou até mesmo fora do corpo. Isso traz para nós algumas perguntas, né? Ele saiu do seu corpo, a alma dele foi lá, o corpo dele foi. Se o corpo não foi, como foi? Assim como Filipe em Assoto, em Atos capítulo de número 8, ele foi trasladado e se viu diante ali do eunuco, do etíope, pregando o evangelho. Então essas são as dúvidas que nós trazemos e que ele mesmo não tem resposta. Paulo não sabia dizer se foi dentro do corpo, se foi fora do corpo. Mas uma coisa ele sabia: ele foi arrebatado, diz a palavra de Deus, até o terceiro céu. Alguém que tem uma experiência celestial começa agora, de fato, a andar em outro plano, porque aí entra esse paradoxo que nós precisamos entender entre um crente, e para quem ele estava escrevendo, né, a igreja de Corinto, que era extremamente uma igreja carnal, e acredito que o convite de Paulo era: olha, nós precisamos ser os pneumáticos, palavra grega usada por Paulo quando ele escreve em 1 Coríntios 3, precisamos ser os pneumáticos. Nós não podemos ser os sarquicós, sarques de carne, os somáticos, de soma, corpo. A palavra melhor traduzida é sarquicós, de sarques, carnais. Carnais na mentalidade, carnais nas atitudes, nos pensamentos. Nós precisamos ser os pneumáticos, pneuma do Espírito, aqueles que agem como seres que têm o céu no seu coração e não a terra no seu coração. O homem que tem uma experiência celestial,
Agora, de fato, ele passa a não ser aquele homem que briga por qualquer coisa na terra. Ele passa a ser aquele homem que não questiona a matéria. Porque o homem que vai ao terceiro céu e tem de fato a experiência que ele teve com o Pai, e com o céu, e com o Deus do céu, e a experiência magnífica do que é ser arrebatado ao terceiro céu, é passar do nível dos pássaros, do firmamento, esse primeiro céu, das nuvens, o chamado segundo céu, um lugar de descanso, e ir para um plano superior, o lugar celestial. Já é um homem que entende que ele não pode mais andar movido por suas intenções, por suas motivações, por suas aspirações, pela sua carne, por suas vontades. É um homem que passa a entender agora que a partir do momento que ele tem essa experiência outra, num plano outro, ele precisa se resguardar. O que seria hoje para você ter uma experiência como o apóstolo Paulo teve? Em uma proposta hoje de que vale mostrar que de fato eu sou espiritual, né? Eu preciso dizer das minhas credenciais em Deus, porque eu sou isso, eu tenho esse título. Não, eu sou este que eu tenho experiências com Deus. Vamos entendendo que um verdadeiro servo de Deus não precisa dizer quem ele é. De fato, ele revela quem ele é, ele mostra quem ele é, as atitudes dele, o semblante dele, as reações dele demonstram quem ele é em Deus, em Cristo. E se de fato ele teve uma experiência com o Deus dos céus, não é mostragem, não é desejo de autoafirmação, mas é quedar-se, é humilhar-se, é saber quem você é em Deus. Porque agora as afirmações que Paulo passa a fazer sobre ele mesmo e como ele deveria viver a sua glória, a glória, não a glória humana, mas a glória celestial, e viver para a glória, e viver esta glória de Deus em nós, e não para a nossa vanglória, é o maior desafio de cada um de nós, porque a sociedade nos dias atuais é uma sociedade que está a cada dia carente, vazia, com necessidades de autoafirmar-se. Paulo vem então nos dando uma grande aula, como também um pedagogo que era, e didático que era nos textos. Dificilmente você vai conhecer uma pessoa no mundo que tenha a didática na escrita como o apóstolo Paulo tinha, ao mesmo tempo que exaltava, elogiava. E você vai ler as cartas de Paulo, você vai ver que ele elogia, ele dá graças pela vida daquelas igrejas as quais ele mesmo plantou, e ao mesmo tempo ele vem com um conteúdo teológico e exortativo, e de chamada a uma prática de um cristianismo que seja coerente com aquilo que é a proposta do, não um evangelho, mas do, com O maiúsculo mesmo, de todo o tamanho, evangelho, com E maiúsculo, com E maiúsculo. Um superlativo que merece de nós, numa era tão difícil, as nossas mais profundas considerações. É o evangelho, que muda, transforma e faz de cada um de nós novos, mudados, transformados. Porque é inaceitável uma pessoa dizer que ela vive o evangelho e continua com as práticas antigas. E aí Paulo, ele vai falar de glória. Verso de número 6, ele diz assim: pois se eu vier a gloriar-me,
Eu até não seria insensato, algumas versões dizem assim, aqui na minha versão NAA diz assim, eu não seria louco. Se eu tenho credenciais, eu acredito que Paulo, os estudiosos chegam a dizer assim, Paulo, ele viu a necessidade de falar disto. Por quê? Porque ele estava sendo questionado, ele estava sendo perseguido, ultrajado, maltratado, aprisionado. E agora Paulo diz assim, agora eu tenho a necessidade de falar com vocês o que me aconteceu 14 anos depois. E aí eu quero dizer para vocês, olha, eu até poderia me gloriar e eu não seria insensato. Eu não seria louco. Jamais eu seria louco de gloriar naquilo que eu experimentei, porque eu estou falando a verdade. Olha o verso de número 6. Eu falo a verdade, eu não estou mentindo. Mas eu evito fazer isso, para que ninguém se preocupe mais comigo do que vê em mim e do que ouve de mim. Mais uma vez a característica de um homem submisso, servo, humilde e que sabe a hora certa de falar. Tem coisas, meus irmãos, que nós ouvimos, experimentamos, e que Deus tenha misericórdia de nós para controlar os nossos impulsos, porque não é hora de falar. A grande lição que Paulo nos diz aqui, não é para falar. E aí, Paulo no verso de número 7 vai dizer, e para que eu não fique orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Verso de número 7, é o grande questionamento de cada um de nós da teologia. Qual era o espinho na carne de Paulo? Será que alguém chegou a esta compreensão? Bem, quando nós lemos Gálatas, nós vemos que Paulo, ele ao escrever Gálatas, ele fala assim, olha, quem vos fascinou? Quem vos encantou? Quem vos pregou um outro evangelho a não ser este que eu vos anunciei? E olha, vocês mudaram. Vocês estão diferentes, Gálatas. Porque, se possível fora, vocês teriam tirado os próprios olhos para me dar. E agora eu estou vendo vocês indo para um tipo de evangelho que é outro. Eu preguei um evangelho cristocêntrico, um evangelho de cruz, um evangelho de graça, um evangelho de misericórdia, de perdão. Por que vocês estão tentando voltar a uma prática judaizante que não é essa, e não é isso o evangelho que eu preguei para vocês? Mas a menção de Paulo em falar das vistas, é porque Paulo tinha um problema nas vistas. Seria um problema físico? Pode ser. Pode ser que seja. Quando ele escreve a sua carta de Romanos, Tércio foi quem escreveu e ele ditou. Nem todas as cartas ele escreveu de próprio punho, algumas ele escrevera de próprio punho, e ele dizia acerca daquilo que ele estava escrevendo, próprio punho, mas de Romanos não. Então nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, ele tinha um problema, seria o fato dele não ser casado, dele ter sido casado, e agora, para pertencer ao sinédrio na época, tinha que ser casado, e ele era casado, não era mais agora. Ninguém sabe, e ninguém pode afirmar que o espinho na carne de Paulo era uma questão física. Mas Paulo fala que esse espinho na carne que lhe foi dado era um mensageiro de Satanás, para que ele fosse esbofeteado, para que todas as vezes ele lembrasse que nas suas duras, difíceis tribulações, mesmo tendo essa experiência com Deus dos céus e ao terceiro céu, ele jamais se esquecesse que as aflições que ele estava passando
tinha um propósito. E aqui há um para quê. E o para quê aqui é o sentido de uma finalidade. Para que eu não me orgulhasse. A NVI vai traduzir e falar assim, para que eu não me exaltasse. Porque ele sabia, porque essa é a verdade, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Todas as vezes que você se humilha, Deus é exaltado. Todas as vezes que você entende que você não é nada, que o que você tem não diz nada sobre você, que qualquer coisa que você venha conquistar não diz nada, porque o que somos em Deus, somos pó, somos barro, somos vaso. Como ele mesmo vai dizer assim, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória de Deus seja dele, não de nós, porque tudo somos atribulados, porém não destruídos, abatidos, levando no corpo morrer por Jesus, para que ele seja exaltado. E nós que somos entregues à morte, somos entregues sempre à morte, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as coisas que não se veem são eternas. Você pode nessa manhã glorificar ao nome de Deus, porque Deus não deixou você se exaltar através desta provação que você está enfrentando. Você pode glorificar o nome de Deus, porque hoje você entende que o fato de você viver uma dependência de Deus total, é para que você jamais ache que você pode alguma coisa, porque a Bíblia diz que sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Amém? Você pode glorificar o nome de Deus nessa manhã, porque aquilo que está acontecendo com você, o que lhe aconteceu, o próprio Deus permite, para que você entenda o quão frágil, essa é a expressão de Paulo, quando eu sou fraco, é que então eu sou forte. É nesse momento que eu me privo, que eu estou mortificando a mim mesmo, que eu não estou me exaltando, pelo contrário, estou vendo a minha total dependência. O Senhor está me aperfeiçoando pelo poder da sua graça. E aí eu quero deixar algumas lições aqui nessa manhã, para que esse texto seja como para nós um divisor de águas nessa manhã. Para que esse texto sirva para nós como um parâmetro para os nossos porquês, para os nossos ainda não, para as perguntas que temos na alma, porque os crentes sofrem, porque o mundo acontece, por que que Deus permite isso, por que que Deus não permite isso, por que que Deus não salva assim, por que que Deus não já vai dizimando todos os maus da terra. A nossa indignação com a falta de justiça da nossa terra. E aí eu quero pensar com você, que de fato todos nós precisamos sim de um espinho. Eu não sei qual que é o seu espinho. Pergunte ao Espírito nessa manhã, qual que é o meu espinho? Mas eu quero te dizer que você precisa de um espinho na carne. Nós precisamos. Deus nos conhece, Deus conhece a nossa natureza, Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece as nossas potencialidades. Primeira lição que eu quero pensar com você nessa manhã é que a única glória do salvo é reconhecer que ele não é digno de glória alguma. A única glória, então, que eu e você precisamos nos gloriar, é a glória de que nós não somos dignos de glória alguma.
E quando isso fica bem firmado nos valores da minha vida, quando eu entendo que de fato e de verdade eu não sou digno de qualquer glória, quando nós somos elogiados, quando nós somos reconhecidos, quando as pessoas reconhecem quem somos, o que fazemos, o que produzimos, muito bom, né? E amar a si mesmo é reconhecer o seu valor, é ótimo. Mas nós temos que entender que nós não podemos nos gloriar, e Paulo fala muito bem sobre isso. Ele diz que quando ele pensava em se gloriar, vinha esse espinho na carne, e aí o próprio Deus diz para ele: a minha graça te basta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A minha graça é suficiente. Você não precisa de mais nada do que a graça. O salmista chegou a dizer assim: Senhor, a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. A graça que me alcança todos os dias, ela é suficiente. As pessoas tentam colocar adendos, as pessoas tentam colocar acréscimos, sempre acrescentando alguma coisa na vida, na graça. Não, porque para eu ser salvo eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, pela graça nós somos salvos pelo Senhor Jesus. Isso é suficiente, meus amados irmãos. É graça, é por Ele, porque dele a origem, porque dele, por Ele, é esse processo pelo qual nós nos submetemos a Ele, e para Ele é o destino, a finalidade. Eu venho dele, é por Ele, eu passo pelo crivo de Deus, para então eu ser reconhecido como um salvo, redimido, lavado, eleito pelo Senhor. E é para Ele. Por quê? Porque o meu destino último é estar com Ele na glória celestial. Louvado seja o nome do Senhor. É para Ele que você vive, meu irmão. Você está aqui nessa aflição, nesse processo, por Ele. Veio dele, e você deve voltar para Ele, porque só haverá glória, só a glória vai alcançar a sua vida, quando você estiver totalmente para Ele, nele, e sempre vivendo com as intenções e motivações, sempre olhando o destino final, é Cristo ser exaltado através da minha vida. Que jamais nós corramos o risco, ou sequer, uma vez tentados, em achar que somos alguma coisa, sem que o Senhor, Ele alcance a sua glória. Nós não podemos correr esse pecado. Segunda lição que eu quero pensar com você: por mais alto que Deus te eleve, sempre se humilhe. Por mais alto que Deus um dia venha elevar a sua vida, você ser o mais alto naquilo que você tem como objetivo. O que você quer ser? Eu quero ser um magistrado. Pastor, eu fico indignado quando eu vejo a justiça inoperante, a justiça injusta. Quando eu vejo um ministro injusto, quando eu vejo as falcatruas por detrás de um sistema que me deixa mal, quando as vontades que surgem do nosso interior são essas que nem combinam com a gente como servos e filhos de Deus, né? Nós vamos medindo os nossos corações, Deus vai, Ele colocando um termômetro em como nós agimos quando nós vemos as injustiças. E nós muitas vezes, ao vermos aquilo que está errado no sistema político,
no sistema brasileiro. Aí nós achamos, não, quando eu chegar lá, e você que está arvorando nessa área do direito, e você quer fazer direito, e você quer ser um advogado, e depois você quer ser um promotor, e depois você quer ser um juiz, e você quer fazer os seus concursos, e você quer chegar lá, onde você quer chegar? A Bíblia diz: humilhai-vos sobre a potente mão de Deus. É como se a ideia de Pedro, quando ele falou isso em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, é a seguinte: olha, você não pode sair da proteção da mão de Deus. Essa é a ideia original. Você, quando se humilha diante da potente mão de Deus, você não corre o risco de agir por si mesmo. Você está protegido. Se está sobre a potente mão de Deus, por quê? Deus diz o quê? Que Ele gravou a nossa vida aonde? Nas palmas das suas mãos. Estar nas palmas das mãos de Deus é o quê? É saber que Deus nos olha bem de perto. Olhe para a sua palma, a palma da sua mão aí agora. O Senhor te vê assim agora, amém? Ele te vê na palma das mãos. Outra coisa também, que a palma das mãos, ela nos lembra sobre essa potente mão de Deus. Qualquer perigo iminente que venha sobre a sua vida, aqui o que Deus faz? Ele te protege, aleluia. Ele te pega e diz assim: nenhum mal vai acontecer com esse filho meu, porque ele é um filho abençoado, protegido. Ele está na palma das minhas mãos, aleluia. O Senhor me tem na palma, Ele cuida de mim, Ele me protege. Humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, sob a potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Os humildes de coração são estes que terão a grande oportunidade de herdar a terra. Bem disse Jesus no sermão da montanha. Por que que Paulo ele não fica se apegando à experiência que ele teve para ficar contando história, vantagem? Porque ele sabe, Paulo sabe, que todos aqueles que quiseram contar vantagem de alguma coisa, e eram servos de Deus, e eram pessoas que Deus elevou ao poder. Você quer ver um? Quando você lê lá em Daniel capítulo 4 sobre Nabucodonosor, ele tem uma expressão que é assim: porque eu herdei esse reino, e eu quero a adoração da minha quando ele foi falar magnificência, a hora que ele foi completar, antes que ele falou, sabe o que aconteceu? A mão de Deus pesou sobre ele, ele virou um bicho que comia capim. Sabe por quê? Ele tentou se exaltar. Ele tentou achar que era alguma coisa. E todas as vezes que nós nos exaltamos, meus irmãos, todas as vezes que nós achamos que somos alguma coisa, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça aos humildes. Reconhecer que precisamos, reconhecer que somos dependentes, reconhecer que naquela hora da mais terrível prova que vem e assola a nossa casa, é assim: você é bonitinho, você está tão bonitinho, você está tão saudável, mas quem sabe das células que são no seu interior? Quem conhece? Quem é o único que criou as células? Aí vem os nossos chamados espinhos, para que nós vivamos uma vida de total dependência de Deus. É tão bom ouvir sobre os milagres
Eles são maravilhosos porque os milagres nos confortam sempre, sempre, sempre. Ouvir dos feitos de Deus. E se tem uma igreja que tem passado por muitas experiências de milagre, o nome dessa igreja é PIBJC, e louvado seja o nome do Senhor. E é pela graça dele, meus irmãos. É pela graça do Senhor. Quando alguns domingos atrás, agora no Dia dos Pais, eu me ajoelhei aqui nesse altar para erguer a Catarina, que era uma menina que esteve morta na UTI. Nessa semana, quando eu fui juntamente com o Stanley visitar a irmã dele, que era para estar morta, e ver o sorriso daquela moça, daquela jovem, e dizendo: eu estou aqui por Deus, e sorria. E eu disse para ela: Catiane, você precisa saber de uma igreja que ora, de uma igreja que colocou a sua vida no altar do Senhor. E sabe, nós estamos com uma grande esperança que daqui a alguns dias você vai entrar por aquelas portas andando. E que momento único! A nossa igreja tem passado por muitos milagres, mas são as pregações de Jesus que nos confrontam. São as palavras de Jesus que nos confrontam. E nós não podemos viver só de promessas. Nós temos que viver de exortações, e o Senhor nos chama a isso. Você, Paulo, é fraco. Paulo, você apanha, Paulo. Paulo, você, por causa dos seus títulos, você não fala de si mesmo. Paulo, você tem um espinho na carne, Paulo. Paulo, o grande apóstolo Paulo, você tem um espinho na carne. E é interessante, porque o texto vai nos dizer que ele, por 3 vezes, ele orou. Isso aqui traz para mim assim um sentido extraordinário, meus irmãos. Porque Paulo está nos mostrando que quando nós passamos pelas circunstâncias difíceis, o que eu e você nós precisamos fazer é orar, é clamar. Porque ele entendeu que um homem de joelhos é mais poderoso do que 1000 demônios de pé. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus por isso? Um homem de joelhos é mais poderoso do que 1000 demônios de pé. Quando você se prostra, e eu orei uma vez e disse: Senhor, afasta de mim este espinho na carne. E orei uma segunda vez, e orei uma terceira vez, e aí na terceira vez Deus me disse assim: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder não é nosso, é dele. Mais uma vez somos contrariados nas nossas expectativas. O meu poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Terceira e última lição: as circunstâncias não são sempre celestiais. Não são. Eu fui ao terceiro céu, mas é o seguinte, olha, eu também sei um pouquinho do que é experimentar as agrúrias, as lutas, as dificuldades de uma vida do inferno. Eu tenho a perspectiva celestial, mas eu tenho a perspectiva também terrena, que parece até um inferno. Eu enfrento as minhas lutas e dificuldades, e parece que não tem nada de céu aqui. Sabe por quê, meus irmãos? Se em primeiro lugar, a única glória do salvo é ele reconhecer que ele não merece glória alguma. Se em segundo lugar, ele entende que por mais que Deus me eleve, eu preciso me humilhar.
Eu preciso compreender também que o meu Deus, Ele me permite situações e circunstâncias celestiais. Isso aqui, meus irmãos, que nós vivemos na igreja, é o céu. Mas quando você vai para lá para enfrentar o patrão difícil, alguém aqui já teve um patrão difícil? Levanta a sua mão. Um patrão difícil. Parece um inferno, né? Cobrança, pressão, meta, a luta em casa, o filho, a filha, o marido, seres humanos, mas que parecem que estão possessos. O marido nervoso. Aqui na PIBJC, você que é novo, está chegando aqui não tem marido nervoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Faça essa oração comigo nessa manhã, minha irmã. Aqui não tem mulher ansiosa. Faça essa oração, marido, comigo nessa manhã. Não. Aqui não. Mas na verdade na igreja nós experimentamos ontem um pedacinho do céu. Mas virou setembro e as faturas começaram a chegar no seu e-mail, né? E elas chegam mesmo. E quanto mais você compra, mais vai chegar. É uma péssima notícia nessa manhã. Todos nós enfrentamos um pouquinho do que são as lutas infernais. E Paulo está mostrando isso nas entrelinhas. Ele é arrebatado, ele sente um pouco do céu, mas ele sente também um pouquinho do que é as lutas do inferno. Mas sabe uma coisa que eu quero concluir nessa manhã para a gente cear? Não tem nenhuma oração que você vai fazer hoje aqui comigo nessa manhã que Deus não vai ouvir. Não tem nenhuma oração que o servo de Deus faça nessa terra. Ei, vocês jovens. Ei, vocês maridos. Ei, vocês esposas. Ei, vocês filhos. Ei, vocês adolescentes. Ei, vocês crianças, se porventura estiver aqui. Nenhuma oração que o servo de Deus faça nessa terra que Deus não vai ouvir. Ele conceder, ele atender segundo o que você pediu, é outra história. Pastor, eu quero um casamento assim. Pastor, eu quero um curso assim. Pastor, eu quero passar no vestibular assim. Pastor, eu quero... Ele fazer é outra coisa. A Bíblia nos comprova, em Daniel capítulo de número 10, que Daniel, ao orar, a Bíblia diz que por 21 dias, um príncipe da Pérsia veio e tentou impedir que as orações de Daniel fossem ouvidas. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio em favor de Daniel, e todas as orações que ele fez, desde o primeiro dia que ele se aplicou a orar ao Senhor, elas foram ouvidas pelo Deus dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, meu amado irmão, nós vamos orar ao nosso Deus. Talvez você diga nessa manhã comigo assim: Pastor Marcos, o Senhor disse que nós precisamos de um espinho na carne. O Senhor me perguntou assim: qual é o meu espinho? Eu acredito que você vai ficar se perguntando: qual é o seu espinho? Seria esse? Seria aquele? Qual é? O que tu queres me ensinar? Mais do que saber o que é o meu espinho, é se perguntar qual é o teu ensino para a minha vida, a partir disso que eu estou sofrendo, padecendo, me privando, o Senhor me provando, o Senhor permitindo a aprovação. Mais do que saber, é você saber o que tu queres, Senhor, fazer em mim e através de mim, por esta dor.
por essa aflição. E você diz assim para mim nessa manhã: mas o meu espinho está doendo, porque o espinho intermitente, permanente, fica ali incomodando, fica doendo. Feche os seus olhos, abaixa a sua fronte. Comece a orar no Espírito. A Bíblia diz: orando em todo o tempo no Espírito. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando você sofre a dor, você sofre, não é o outro, é você que sofre. Mas saiba que Jesus Cristo, Ele levou sobre si todas as suas dores. Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é se humilhar, Ele sabe o que é ser homem. Satanás quis subir para ser maior do que Deus. O próprio Deus desceu através de Jesus e se tornou homem. Adão quis crescer, a Eva quis crescer. Mas todas as vezes que eu desço, eu me humilho, eu me torno como Jeremias. Vai, Jeremias, vai Jeremias, na casa do oleiro e desce. E eu vou fazer de você um vaso nas minhas mãos. Eu não sei como essa palavra chega ao seu coração, mas eu gostaria de orar por você. Por você que está enfrentando o seu espinho doloroso na carne. Mas hoje, mais do que nunca, você quer dizer para Deus assim: Senhor, haja o que houver, venha o que vier, custe o que custar, eu vou me manter fiel ao Senhor. Mas eu não tenho clareza do propósito da minha aflição. Eu quero que o Senhor me mostre o que o Senhor quer fazer em mim. Vamos orar? Você precisa disso, dessa clareza. Levante uma de suas mãos onde você está. Você precisa de clareza do que Deus está fazendo na sua vida, do que Ele quer fazer em você. Você nessa manhã precisa que o Senhor mostre a você esse chamado na sua vida, espinho na sua carne. Mas hoje você quer dizer para Deus assim: Senhor, eu estou aqui, me submeto. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aleluia, aleluia. O Senhor está trabalhando em nós para depois trabalhar através de nós. Pai, nesta manhã, algumas mãos aqui nessa manhã estão erguidas. Você que está nessa luta, meu irmão, erga bem alto a sua mão, dizendo para Deus: Deus, eu preciso de clareza, eu preciso, Senhor, de perseverar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Na verdade, vocês têm necessidade de perseverar. Por quê? Porque nós que retrocedemos, o Senhor não se agrada da nossa alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos os da fé, porque o justo viverá pela fé. Pai, nesta manhã visite cada casa, cada família, cada enfermo, cada possessão maligna que precisa da libertação do Teu Espírito nessas casas. O espinho na carne que para alguns aqui, Senhor, seja uma metáfora da família destroçada, arrebentada, arruinada, o casamento, os sonhos, os projetos. Nessa manhã visite a tua noiva e derrame o poder do teu Espírito. É o que oramos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode se sentar, meu amado.